Senhor a todos, toda a família baronesa, todos os irmãos que assistem a este vídeo. Hoje vamos para mais uma videoaula da nossa revista da editora Betel e hoje vamos estudar a lição de número 4, lição que tem por título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Tá? Mais uma lição de aprendizado sobre o livro de Salmos, sobre o salmista Davi. Já tivemos aí 3 lições maravilhosas, onde podemos aprender muito sobre esse livro tão bonito e tão poético que é o livro de Salmos. E hoje vamos estudar a lição de número 4. A lição de número 4 ela tem como referência o Salmo de número 25. Então nós vamos estudá-lo um pouquinho esse Salmo hoje, de número 25, conhecer um pouco desse Salmo e saber o que o salmista Davi quis expressar nesse Salmo 25. O nosso textual está lá, no Salmo 25, tá? No verso 4, que diz: Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. A nossa verdade aplicada para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos, tá? Isso é importante. E temos como os objetivos da lição compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. São esses os objetivos da nossa lição. O nosso texto de referência, irmãos, como eu acabei de falar, está lá em Salmo 25. Você que tem a sua revista aí em casa, acompanhe e leia depois. Eu aconselho que os irmãos leiam todo o Salmo 25. Aqui o nosso texto de referência só vai citar os versos 1, 2, 5, 12, 13, 14 e 15. Tá? Então os irmãos leiam todo ele por completo. É um salmo muito bonito. Davi expressa todos os seus sentimentos ali. Então eu aconselho que os irmãos leiam o Salmo 25 em sua íntegra depois. Tá? Eu vou tratar de 3 assuntos importantes aqui nessa lição de hoje, número 4. Tá? Vou tratar de mais assuntos, mas os 3 principais: a pressão dos inimigos que Davi sofria, tá? O fardo da culpa de cometer erros e pecados, tá? E necessidade de ser guiado por Deus. Davi via essa necessidade de ser guiado por Deus. Então esses são os 3 assuntos principais que eu vou tratar dentro dos tópicos da lição de número 4, tá? Eu vou ler aqui a introdução, para você que tem a revista, você acompanha aí comigo. O Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Então é o que o Salmo 25 expressa aí através da vida do salmista Davi. No tópico 1, irmãos, diz o seguinte: um salmo acróstico e a oração de Davi. Esse termo acróstico eu tratei lá na lição de número 1. Os irmãos que assistiram essa videoaula aí estão lembrados. Eu vou deixar aí para os irmãos o card, tá? Depois dessa lição de número 1, vou deixar também o card da lição de número 2 e da lição de número 3, que os outros professores, tá, ensinaram aí na lição 2 e na lição 3. Depois os irmãos, olha aí, vai aparecer o cardzinho para os irmãos acompanharem, tá? Na lição de número 1, irmãos, eu tratei a questão desses termos que se encontram no livro de Salmos, tá? E a questão desse termo acróstico está lá no tópico 2.2 da lição 1, que diz assim: acróstico. Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra, ou segue uma sequência alfabética. No caso do Salmo 25, ele segue essa sequência alfabética, tá? Que é o alfabeto hebraico, por isso ele é um salmo acróstico. O tópico 1 tem como título um salmo acróstico e a oração de Davi, tá? O tópico 1.1 diz oração de Davi. Interessante observarmos que o Salmo registra a oração intercalada com meditação. Por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos: não me deixes confundido, faz-me saber os teus caminhos, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados, olha para a minha aflição, olha para os meus inimigos e guarda a minha alma. Tá? Então, irmãos, olha o termo que está tratando aqui, de oração e meditação. Eu tratei sobre esse termo também na lição
de número 1, que os salmos eram esses termos usados, tá, para dizer o que? De pausa, de interlúdio, de meditação. É o termo iraigon, que eu tratei na lição de número 1, que é onde o salmista ele relata algo no salmo que ele está escrevendo, tá? E ele medita sobre aquilo que ele acabou de dizer, tá? É o que acontece no Salmo 25. Davi, ele expressa o seu sentimento nesse poema e depois ele começa a meditar acerca daquilo que ele falou, tá? É uma meditação que ele faz, ele intercala entre oração e meditação, tá? Não é aquela oração contínua, sem pausa, aquela coisa afoita, não, é uma coisa com calma, onde ele ora, ele para, medita, depois torna a orar, torna a falar com Deus. Então ele expressa os seus sentimentos dessa forma. Ele expressava de forma verdadeira, tá, os seus sentimentos, e é por isso que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Então é o que trata no tópico 1, sobre essa questão da forma do Salmo 25, da sua formação em si. Tá? No tópico 1.2, tem por título: Não me deixes confundido. Davi está pedindo ao Senhor, acompanhe na sua revista, Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Davi era aguerrido, batalhador, proativo, dispunha-se a fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, e partia para o enfrentamento das batalhas que lhes eram apresentadas. Em decorrência disso, sofreu duras oposições, não só de inimigos vorazes e experimentados na guerra, como o caso de Golias, está lá em 1 Samuel 17, 42, 44, tá? Mas também da própria família, 1 Samuel 17, 28, tá? Quando Davi desce ao campo de batalha e vê lá Golias implicando com o povo, e quando seu irmão Eliabe vê, já implica logo com Davi, pergunta o que Davi foi fazer lá, e Davi dá a sua resposta para Eliabe, tá? E era irmão de Davi, bem como seu filho Absalão também perseguiu, tá? Davi foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Então você só não encontra inimigos só no meio da batalha. São pessoas próximas a você, tá? São pessoas que são inimigas nossas declaradas e outras que não se declaram, são inimigos nossos, mas não declarados, tá? Muitas vezes parentes, muitas vezes amigos, e isso você vê no seu dia a dia, infelizmente, tá? E então Davi pede para que Deus não deixasse confundido no sentido de quê? De sem segurança, com medo, com temor, tá? Ele pede que o Senhor não deixasse com esse sentimento de medo. Não somente no Salmo 25, Davi, se os irmãos lerem os outros salmos de Davi, você vê quantas vezes ele pede segurança, quantas vezes ele solicita que Deus o guarde e o proteja dos seus inimigos. Muitos salmos Davi escreveu pedindo isso, que o Senhor o protegesse dos seus inimigos. Tópico 1.3: Perdoa os meus pecados. Acompanhe na sua revista. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas aos filhos. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Tá? Olha o tanto de consequência ruim que o pecado pode trazer. Tá? E Davi ele tinha essa consciência, tá? De que ele era pecador. Primeiro, ele reconhecia isso, que ele era um homem falho, que ele era um homem pecador. E aí eu separei para os irmãos aqui, tá? O Salmo 103, 14, que cita essa passagem aqui, que eu considero uma das passagens mais bonitas de Salmo. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó. Tá? Se tem alguém que conhece você e eu, esse é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Criador. Ele sabe exatamente o que se passa na nossa cabeça. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe exatamente das nossas limitações, Ele sabe até onde a gente consegue ir,
o nosso limite de alcance ele conhece. E aí o homem ele fica naquele seu orgulho. Esse é o problema, o orgulho, tá? A pessoa não reconhecer que erra, não reconhecer que peca, não reconhecer que somente Deus é que pode perdoar os pecados do homem e purificar o homem através do sangue de Jesus Cristo. Não existe outra forma. Então nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer que nós pecamos e que nós precisamos do perdão do Senhor e que nós precisamos se arrepender, tá? Você precisa derramar diante de Deus seu coração contrito, quebrantado e sincero, para que Deus te perdoe e para que você possa alcançar o perdão. E Davi sabia disso, tá? Então ele solicita, ele pede a Deus que Deus não se lembre dos pecados dele, tá? O comentarista ele cita aqui: após o pedido inicial por proteção e para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidades do Senhor, suplica seu perdão. Interessante notarmos os pedidos: lembra-te e não te lembres, tá? É os pedidos de Davi, para que Deus se lembre primeiramente das misericórdias dele e para que ele não se lembre dos pecados de Davi, nem os pecados que ele cometeu na sua mocidade, tá? Então Davi solicita, ele suplica. Suplicar é diferente de um simples pedido. Ele está suplicando com a sua alma, com o seu coração, que Deus perdoe as suas iniquidades, tá? Deus ele perdoa o pecado do homem desde que o homem reconheça o erro, tá? Desde que o homem reconheça que ele errou e que ele precisa do perdão de Deus. Então é isso que Davi tinha de especial. Ele sabia reconhecer isso e ele se arrependia, tá? Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós pecamos. Todo dia você pede perdão do seu pecado, do pecado que você cometeu, alguma coisa que você falou, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você pensou, alguma coisa que você fez. Todos os dias o homem que teme a Deus pede perdão porque sabe que precisa do perdão de Deus. Não é possível alcançar a salvação sem o perdão do Senhor, tá? E o que nos torna salvos em Cristo Jesus? A graça que Ele nos concedeu por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário e o perdão que Ele nos concede todos os dias. Mas só pede perdão quem se arrepende. Quem é orgulhoso não consegue pedir perdão, não reconhece que erra. Esse é o problema do homem, o orgulho, como eu bem falei aqui já. Então, você precisa se arrepender não quer dizer que você não vai cometer outro pecado. Porque nós somos imperfeitos. A gente se esforça para não pecar, é a realidade, mas a gente acaba pecando. E graças a Deus que temos o Espírito Santo que nos traz essa consciência de que estamos errados. Tá? Então, o cristão, servo de Deus, que tem a presença do Espírito Santo nele, ele não tem consciência pesada, ele tem o Espírito Santo agindo na vida dele que fala: olha, você errou aí, olha, você está escorregando aí, precisa se consertar. E aí ele toca no coração do homem, aí o homem se prostra e pede perdão a Deus e alcança misericórdia. Amém? Vamos, irmãos, agora para o tópico de número 2, tá? Tópico de número 2, o desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara: faz-me saber os teus caminhos, está lá no Salmo 25, verso 4. Vemos nessa declaração Davi pedindo direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no verso 15. Olha o que diz no verso 15: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Tá? Eu separei aqui, irmãos, no tópico 2, 2 Samuel 22, 29. Olha o que diz 2 Samuel 22, 29. Senhor, sois meu farol. É o Senhor quem dissipa minhas trevas, ou seja, desfaz, tira da minha vista as minhas trevas. O que é o farol? Então, o farol é um sinal que serve para as embarcações, tá? Ele serve como guia para as embarcações, para que as embarcações saibam a sua posição.
E ele ilumina aquela localização, ele traz luz para aquela localização. O Senhor, ele é o nosso farol. Ele serve tanto para nos guiar, para nos localizar, bem como para dissipar as nossas trevas. Nós temos que ter o Senhor como nosso farol a todo tempo. É por isso que Davi declara: faze-me saber os teus caminhos. Aí no verso 15 ele reforça: os meus olhos estão continuamente no Senhor, ou seja, tu és, Senhor, meu farol. Então os meus olhos estão continuamente em ti. Para quê? Para que o Senhor guiasse Davi. Davi queria conhecer os caminhos do Senhor, mas para isso ele teria que ter os seus olhos fixados em Deus. Nós temos que ter Deus como referência, como ponto de referência, como nosso farol, para que nós não venhamos a tropeçar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por quê? Porque se nós não tivermos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e como luz para o nosso caminho, nós vamos andar em trevas. Uma vez que você não tem isso aqui como luz para os teus caminhos, você anda em trevas. É possível você andar na escuridão sem que você tropece? Não é possível. Se você andar no escuro, você vai tropeçar e vai cair. Era isso que o salmista queria. O desejo dele era que o Senhor fosse a luz para ele. Então Davi queria ter o Senhor como referência. É o que nós precisamos ter, o Senhor como referência. O Senhor sendo o nosso farol, dissipando as nossas trevas. A tendência é o homem andar em trevas. Enquanto o homem estiver nesse mundo, a tendência é o homem andar em trevas. Quando é que o homem para de andar em trevas? Quando ele tem o Senhor como seu farol. Quando ele tem o Senhor quando ele tem o Senhor como seu guia, como seu sol, como seu escudo. A luz que ilumina as trevas que é esse mundo é o nosso Senhor. O tópico 2.1 diz assim: a vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa: guia-me na tua verdade e ensina-me. Salmo 25, 5. Tá? A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Tá? Então foi o que eu acabei de falar. Davi, ele queria ser guiado pelo Senhor. É o que nós precisamos. Precisamos ser guiados pelo Senhor. Confiar no Senhor é a palavra. Tá? Parar de decidir as coisas por nós mesmos. Uma vez que nós dizemos que confiamos no Senhor e reconhecemos o seu poder, é lógico que nós precisamos ser guiados por Ele. Não adianta você falar que você serve a Deus, que você conhece a Deus, se você não se deixa ser guiado por Deus. Você perde seu tempo. Por que você reconhece que Deus é o Senhor da sua vida e você toma as suas atitudes e as suas decisões sem consultar a Deus? Não adianta. Ou você se deixa ser guiado por Deus, ou você toma as suas atitudes por conta própria e você vê o que vai dar. Não é isso que Davi expressa nesse salmo, porque ele deseja ser guiado por Deus. E precisamos entender que uma coisa é você ser guiado por alguém, outra coisa é você ser guiado por Deus. Tá? Porque Deus sabe exatamente aonde vai te colocar. Deus sabe exatamente o caminho que você precisa percorrer. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Então, se deixe ser guiado por Deus. Deixa Deus guiar as tuas decisões, os teus caminhos. Consulte a Deus. Deus não nega a resposta para ninguém. Se você conversar com Deus pedindo a Ele uma orientação, como nós vemos aqui, a questão do farol, Deus vai te orientar. Essa é a questão do salmista Davi. É isso que ele está pedindo. Para que Deus o guie, para que ele não tome atitudes erradas, para que ele não se precipite nos seus caminhos. 2.2. O desejo de ter intimidade com Deus. Davi declara: o segredo do Senhor é para os que o temem.
e ele lhes fará saber o seu conserto. Aí mais abaixo diz assim: infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar crescimento. A referência para isso está lá em Hebreus 5, 11, 14, depois você confere lá, tá? Eu separei aqui para o tópico 2.2, irmãos, Mateus 15, 8. Olha o que diz em Mateus 15, 8. Este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Tá? E Jeremias 29, 13 também diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Tá? O desejo de ter intimidade com Deus era o desejo de Davi. Davi, ele ansiava por ter intimidade com Deus. E você precisa saber que, uma vez que você se arrepende dos seus pecados e se converte, tá? Se converteu, se arrependeu dos seus pecados, reconheceu Jesus como seu único e eterno Salvador, ok. Agora vamos para a parte de seguir a Cristo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, tá? Seguir a Jesus. Se você quer ter algo a mais com Deus, você entenda que você precisa buscar isso de Deus. O que foi nos dado de graça? A salvação. O que você quiser a mais de Deus, você tem que buscar. Não vai ser dado de graça. De graça já foi dada a salvação. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos e foi nos dado de graça. O preço, quem pagou foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, intimidade com Deus, você precisa ter, buscar. É por isso que o comentarista fala que, infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam, ou pior, anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo. Irmãos, todos nós tínhamos que buscar, vivenciar, ter esse anseio de ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus vem através da leitura da palavra, vem através do jejum, mas também vem do principal, da oração. É a forma que nós temos de conversar com o Pai, tá? Ter um diálogo com Deus é através da oração. Então você não consegue ter intimidade com alguém. Eu não consigo ter amizade com uma pessoa se eu não conversar com essa pessoa. Como é que eu posso dizer que uma pessoa é minha amiga ou meu amigo se eu nem falo com ela? É possível ter a intimidade? Não tem como. Como é que você tem amizade com Deus se você não conversa com Deus? E como é que se conversa com Deus? É orando. Orando. A Bíblia nós lemos para nós ganharmos conhecimento. O jejum nós fazemos para consagrar a nossa vida, para ganhar revestimento de poder. Mas para falar com Deus é oração. Oração. Então nós precisamos buscar isso a todo tempo, intimidade com Deus, principalmente nos dias de hoje. Infelizmente, tem que acontecer algo grave para que o homem se volte para Deus. E olha que mesmo assim muita gente está fazendo o contrário, está se afastando de Deus. Então, o momento, como sempre foi, é de buscar esse relacionamento com Deus, intimidade. E é isso que Davi tinha o desejo, o anseio de ter intimidade com Deus. Deus quer se relacionar com o homem, ter intimidade, tá? Intimidade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, o desejo de Deus é salvar a todos. Deus ama a todos. Ele não faz acepção. Mas para termos de intimidade com Ele, se você não buscar e o outro irmão buscar, ou a outra irmã buscar, eu sinto muito, ela vai ser mais usada e ele vai ser mais usado do que eu e do que você, porque nós não queremos essa intimidade com Deus. Então, veja essa diferença entre Israel e Moisés. A diferença de Israel, todos eram o povo de Israel liberto do Egito. Mas acerca da intimidade, só quem subia no Sinai era Moisés, porque só Moisés que buscava essa intimidade com Deus. Deus negou essa intimidade ao povo? Não negou, não. Quando o povo pediu, Moisés, nós queremos também ver a presença de Deus assim como
como você vê. Aí Deus falou, tá, se eles querem, eu não vou negar não. Manda eles se prepararem, que no dia tal eu vou descer no Sinai, tá? E vou me apresentar para eles assim como eu me apresento para você, meu servo Moisés. Tudo bem, o povo se preparou, mas na hora nós vemos lá, o povo temeu, ficou com medo, mas Deus não negou. Só que o povo não queria a intimidade que Moisés queria. Enquanto o povo estava no arraial festejando, Moisés estava dentro da nuvem cinza, na presença de Deus. Tá? Então a escolha de Moisés foi a presença de Deus, diferente do povo rebelde de Israel. Poucos os que queriam essa intimidade com Deus. Artigo 2.3, o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Tem como referência o Salmo 91 para o tópico 2.3, porque Davi não fala só dos seus inimigos carnais, tá? Ele fala dos seus inimigos espirituais. Ele pede que o Senhor livre das tentações, tá? O livre dos seus inimigos, mas dos seus desejos carnais também, tá? É por isso que ele fala assim: pois ele tirará os meus pés da rede, tá? Não é só a luta contra os seus inimigos, mas contra a sua própria carne também, tá? Então Davi tinha Deus como seu Salvador nas duas formas: na forma de livrar ele da parte humana e de livrar ele da parte espiritual, dos seus pecados. O desejo do Pai era salvar não somente os judeus, mas todos sem exceção. Esse é o desejo de Deus até hoje, é salvar toda a raça humana, tá? E mandar para o lago de fogo e de enxofre só o diabo e os seus anjos e a morte, o dragão, só eles. O lago foi feito só para eles, não foi feito para o homem. Infelizmente, o homem que está escolhendo ir para lá, tá? É uma triste realidade. Tópico 3, conhecendo os caminhos do Senhor. Irmãos, nesse tópico 3 eu vou tratar, tá, desses 3 caminhos que são citados na revista, tá? No 3.1, o caminho da obediência. No 3.2, o caminho da graça. E no 3.3, o caminho da perfeição. O tópico 3.1 trata do caminho da obediência. Irmãos, obediência é algo muito importante para Deus. Muito importante para Deus. Quando a Bíblia fala de rebelião, a Bíblia fala de desobediência. E nós sabemos que a desobediência ou rebelião é pior do que pecado de feitiçaria. Por que Deus abomina tanto a desobediência? Porque foi através da desobediência que ele perdeu a comunhão com Adão e com Eva. Por causa da desobediência, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Desobedeceram uma ordem expressa de Deus: olha, vocês podem experimentar de todas as árvores do jardim, menos desta árvore aqui, do bem e do mal, da árvore do conhecimento. Dela vocês não vão poder comer, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, certamente morrereis. Tá? E aí o diabo, usando a serpente, ele consegue persuadir Adão e Eva, iludir a Adão e a Eva e enganá-los, tá? E aí eles desobedeceram a Deus. Então foi através da desobediência que o pecado entrou na humanidade. É por isso que Deus abomina tanto esse pecado da desobediência, porque foi o pecado da desobediência que desfez a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus e, lógico, desencadeou aí para a humanidade, para a raça humana, tá? Então, olha o que diz no 3.1, caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Jeremias 7:23. Em Jeremias 7:23 diz: mas isto lhe ordenei, dizendo: escutai a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós me sereis por povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar. Olha o que Deus está pedindo: obediência, andar no caminho da obediência, tá? Então, o desejo de Deus é que o homem ele ande nesse caminho da obediência.
obedecer a palavra, obedecer os ensinamentos, obedecer a voz de Deus, tá? Saber discernir os caminhos de Deus para a sua vida. Quando Deus fala, não faça, não vai, não diga, não ande por aí, não tome essa atitude, tá? Isso é caminho da obediência, é ouvir a voz de Deus e não tomar essas atitudes de desobediência. É fazer aquilo que Deus manda fazer, porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos, então Ele vai dizer exatamente o que você precisa fazer. O segundo caminho, o caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor, tá? Ele diz aqui, somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça, portanto é preciso que demonstremos atitudes de graça. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Mateus 10, 8. A palavra bem no hebraico indica benignidade, misericórdia, bondade, ou seja, manifestações da graça. Amar ao próximo, amar o seu inimigo, pagar o mal com o bem, orar pelo seu inimigo, perdoar. Olha aí, perdoar não é fácil. A gente sabe que é difícil. Perdoar é difícil, mas a gente precisa perdoar porque Deus perdoa. E você precisa entender que se você não consegue perdoar alguém, você não consegue obter perdão de Deus, porque é uma condição para que você seja perdoado dos seus erros, você precisa perdoar, tá? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Tá? Então você não pode receber perdão de Deus se você não tem capacidade de perdoar o seu próximo. Então o caminho da graça é isso, é praticar o bem, é perdoar como Jesus ensinou. Amar ao próximo como a ti mesmo, isso é o caminho da graça. Não é fazer o contrário, não é pagar o mal com mal, não é desejar mal ao seu inimigo, não, é orar por ele, pedir a Deus que o guarde, que o liberte. É difícil, você orar pelo seu inimigo é difícil, mas esse é o caminho da graça. É isso que Jesus queria ensinar, e às vezes Jesus ensinava isso para os discípulos não entendiam nada. Ficava aquele monte de ponto de interrogação na cabeça, já viu aqueles quadrinhos? Então era a mesma coisa. O caminho da graça. Não é fácil de seguir o caminho da graça, mas é o caminho que nós precisamos seguir para que nós cheguemos ao céu. O caminho é estreito mesmo, assim como a porta é estreita. É difícil de seguir o caminho da graça, mas só vai alcançar a misericórdia quem é misericordioso. Então esse é o caminho da graça que Deus quer que nós sigamos. Não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar raiva, até porque são sentimentos que fazem mal para a nossa vida, para a nossa alma, nos trazem enfermidades, literalmente. Quem estuda aí, quem é psicólogo aí, que vai ver esse vídeo aí, sabe que eu estou falando disso. Que essas mágoas que você guarda dentro de você te trazem enfermidades graves. Então nós precisamos saber tratar isso, tratar essas mágoas, jogar isso para longe da gente, entendeu? Então o perdão faz um bem para o ser humano, tá? O caminho da graça é esse é o caminho da graça, não tem segredo, o caminho da graça é esse. Vamos para o tópico 3, ponto 3, que é o último caminho que nós vamos tratar aqui, que é o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, ou honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Tá? Eu separei aqui para os irmãos Romanos 12, tá? Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, tá? Não vos conformar com este mundo, não sermos igual ao mundo, tá? O caminho da perfeição, o que é? É o caminho do caráter de Deus, o caminho dos padrões de Deus, tá? Aqueles padrões que Deus colocou para nossas vidas, tá? Esse é o caminho da perfeição, andarmos segundo a vontade de Deus, fazermos aquilo que agrada a Deus. Nós não somos perfeitos, não somos santos, mas nós devemos buscar santidade. Nós devemos andar como Jesus andou. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós precisamos imitar a Jesus. Nós não vamos conseguir ser exatamente iguais a Cristo, porque Jesus ele é santo, ele nunca cometeu dolo, nem pecado nenhum. Mas nós precisamos nos esforçar para tentarmos ser iguais a eles, andarmos no mesmo padrão de Jesus. Chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero que todos tenham aprendido um pouco sobre essa lição que foi tratada hoje, tá? Sobre os caminhos, sobre a questão da obediência, sobre a questão da intimidade com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, lhe concedendo graça, saúde, visitando o seu lar, abençoando a sua família. Eu desejo a todos um bom domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.